Boa noite a todos. Meu nome é Álvaro Puccinelli, eu sou diretor científico aqui da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. E queria agradecer a presença de vocês aqui no nosso evento, onde a gente vai discutir os biomarcadores para pré-eclâmpsia. Vocês sabem, nós estamos num período bastante interessante, o período que foi aberta a consulta pública 81, onde a sociedade é convidada a participar, dar sua opinião sobre os testes para inclusão no rol de 2020. E para tanto, né, nós estamos fazendo vários ciclos de debates, e hoje é a vez dos marcadores da pré-eclâmpsia. E para nos ajudar, né, falando dos aspectos clínicos, nós contamos com o doutor Fabrício da Silva, né, que vem representando, inclusive, a Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia, né, a FEBRASGO, e que é uma sociedade parceira, né, com a gente nesse projeto da inclusão desses biomarcadores. Então, o doutor Fabrício vai falar dos aspectos clínicos, e o doutor Fabrício ele é professor livre-docente da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Obrigado, doutor Fabrício, pela sua presença. E, posteriormente, né, logo em sequência, vai falar o doutor Gustavo Maciel, que também é professor livre-docente de ginecologia aqui da Faculdade de Medicina da USP aqui de São Paulo. Nós estamos com a USP aqui em peso. E ele vai falar dos aspectos laboratoriais. E, por fim, nós vamos comentar como é esse processo de incorporação de novos exames e, inclusive, como é a forma que a gente pode e deve participar. E aí eu falo na parte final. Depois a gente vai ter um tempo para perguntas e debates para tirar as dúvidas. Bom, passo agora a palavra ao doutor Fabrício. Obrigado, boa noite. Obrigado, Álvaro. Boa noite a todos. Obrigado pelo convite e obrigado, SBPC. Deixa eu só dividir a minha tela com vocês. Bom, então nós vamos falar sobre o impacto da pré-eclâmpsia no contexto atual da saúde do Brasil e também a incorporação desse novo teste da razão SFLIT-PLGF do ponto de vista clínico. Sem dúvida, a pré-eclâmpsia é um grande problema de saúde pública, ela é bastante frequente. Nós temos por ano mais de 6 milhões de casos de pré-eclâmpsia, e isso é extremamente associado ao aumento de mortalidade materna. Infelizmente, nós temos cerca de um óbito materno a cada 12 minutos relacionados à pré-eclâmpsia. Isso equivale a um Boeing 737 cair em algum lugar do mundo, cheio de grávidas com pré-eclâmpsia, sendo que dessas 5 grávidas, 5 dessas grávidas são brasileiras. Nos Estados Unidos, mesmo um país desenvolvido, 18% das mortes maternas estão relacionadas com pré-eclâmpsia e também 15% dos partos prematuros, na sua maioria partos prematuros iatrogênicos, ou seja, com indicação médica de resolução da gravidez. E claro que isso gera uma sobrecarga para o sistema de saúde e nos Estados Unidos o tratamento de pacientes com pré-eclâmpsia e de recém-nascidos prematuros decorrentes de mães que tiveram pré-eclâmpsia tem um gasto anual estimado de mais de 2 bilhões de dólares por ano. E, diferente do que a gente aprendeu na nossa graduação, que a gente aprendeu que a pré-eclâmpsia terminava no momento do nascimento, quando se retira a placenta, se sabe hoje que essas mulheres que tiveram pré-eclâmpsia durante a gravidez, elas têm um risco aumentado de doença cardiovascular e morte por doença cardiovascular no futuro. Bom, vamos rapidamente definir pré-eclâmpsia. A definição clássica de pré-eclâmpsia, que vem há mais de 100 anos atrás, é basicamente hipertensão de novo, um aumento da pressão arterial acima de 20 semanas de gestação, associado com proteinúria. No entanto, a pré-eclâmpsia está relacionada basicamente com lesão endotelial e que afeta o que se chama de órgãos-alvo. Por causa dessas características e por existir uma associação de casos com mau prognóstico materno e perinatal, mesmo na ausência de proteinúria, as sociedades internacionais mudaram a classificação de pré-eclâmpsia e isso aconteceu da última vez recentemente, no ano de 2018. A ISHOP é a Sociedade Internacional para o Estudo da Hipertensão na Gestação. Então, hoje ela classifica
como pré-eclâmpsia pacientes com hipertensão acima de 20 semanas, que podem ou não ter proteinúria e que devem ter pelo menos uma lesão de órgão-alvo, sendo que os órgãos-alvo são o cérebro, os rins, o fígado e a placenta. Insuficiência placentária, pelos critérios da ISHOP, também é classificado como pré-eclâmpsia quando associada à hipertensão. Nos Estados Unidos, o ECOG também em 2018 adotou uma classificação muito semelhante. Então, a gente considera uma paciente com pré-eclâmpsia toda aquela que tem hipertensão de novo, mais pelo menos uma lesão de órgão-alvo. E essa mesma classificação americana do ECOG é utilizada pelo Brasil, e esse é o guideline da Febrasgo, que foi publicado no ano passado na sua última edição. Mas, sem dúvida, nós temos um problema. Por quê? Porque a incidência de pré-eclâmpsia no Brasil ela é mais alta que nos países desenvolvidos. Na Inglaterra e na Austrália, por exemplo, a incidência de pré-eclâmpsia é de cerca de 3%. No Brasil, nós temos dados recentes que foram publicados em 2019, de um estudo prospectivo, extremamente bem controlado, e que mostrou que a incidência de pré-eclâmpsia no nosso país é da ordem de 7,5%, ou seja, mais que o dobro dos países desenvolvidos. E a pré-eclâmpsia precoce, que é aquela com parto antes de 34 semanas, acontece em 1,2% das gestações, comparado a 0,8% nos países desenvolvidos. Então, sem dúvida, é uma doença que é bastante frequente na nossa população brasileira. Esses são dados australianos, né, do grupo que eu trabalho em colaboração, na Monash University de Melbourne, que ainda não foram publicados, mas basicamente a gente fez um grande levantamento populacional de todos os partos no estado de Victoria de 2007 a 2017, um total de quase 800.040 partos. Desse total, quase 22 mil pacientes com pré-eclâmpsia. Em 2013, guidelines definiram que pacientes com alto risco para pré-eclâmpsia baseado na história clínica deveriam receber aspirina em baixa dose, e isso preveniria a pré-eclâmpsia em por volta de 50% a 60% dos casos. Mas o que nós demonstramos nessa população extremamente grande, que pré-eclâmpsia precoce, com parto antes de 34 semanas, a sua incidência não caiu, de 2013 até 2017, e a mesma coisa aconteceu para a pré-eclâmpsia pré-termo. Ou seja, as medidas atuais de tentar predizer pré-eclâmpsia pela história clínica e utilizar aspirina baseado nesse risco pela história clínica tem falhado em diminuir a frequência de pré-eclâmpsia, não só na população australiana, mas na população brasileira e na população mundial. Infelizmente, o Brasil ainda possui uma alta taxa de mortalidade materna, e eu vou mostrar para vocês que a maior causa de mortalidade materna no nosso país é a pré-eclâmpsia. Existe uma caída discreta na razão de mortalidade materna de 2010 até 2018, que é o último dado disponível, mas quando comparado com países desenvolvidos, nós temos cerca de 10 vezes mais mortes maternas do que esses países. Internacionalmente, a principal razão de mortalidade materna ainda é a hemorragia, com a pré-eclâmpsia aparecendo em segundo lugar. Entretanto, nos países desenvolvidos, a pré-eclâmpsia já é a principal razão de morte materna. No Brasil, aconteceu uma transição epidemiológica com uma melhoria dos cuidados de saúde, e hoje no nosso país a pré-eclâmpsia também, a semelhança de países desenvolvidos, é a principal razão de morte materna e por isso a sua importância. Mas quando a gente fala de morte, a gente está falando da ponta do iceberg, porque a morbidade, tanto materna e perinatal, são muito mais frequentes do que a mortalidade. Isso também causa muito estresse para essas famílias e para o sistema de saúde como um todo. Então, pacientes com pré-eclâmpsia, elas têm um risco aumentado de morte materna, mas também um risco mais do que o dobro do que morte de near miss, de resultados obstétricos com complicações severas, um risco aumentado de morte fetal, um risco aumentado de morte neonatal,
um risco aumentado de morte perinatal, incluindo o período fetal, parto pré-termo e, por causa disso, sem dúvida, um maior risco de admissão à unidade de terapia intensiva neonatal. Também, é claro que por tudo isso, isso gera um incremento de custo para o sistema de saúde, porque eu vou ter mais internações, eu vou ter mais indução de parto, eu vou ter mais cesárea com indicação obstétrica, ou seja, cesárea iatrogênica, e isso causa um estresse financeiro para o sistema de saúde. Então, se a gente puder, de uma forma mais racional, tentar prevenir pré-eclâmpsia, e se não possível prevenir, tentar racionalizar a internação e o momento da resolução da gestação nos casos de pré-eclâmpsia, isso vai diminuir o estresse para o sistema de saúde e, em consequência, também vamos ter um melhor resultado materno e perinatal. Além dessas consequências a curto prazo, tanto para a mãe como para o recém-nascido, nós também temos consequências a longo prazo, com um aumento do risco cardiovascular desses pacientes que tiveram pré-eclâmpsia na gestação, em média com aumento desses eventos cardiovasculares na ordem de 4 vezes. No meu centro, que eu trabalhei em Melbourne, nós acabamos, ano passado, de publicar um estudo, uma meta-análise, em que a gente avaliou estudos que avaliaram pacientes que tiveram pré-eclâmpsia e a função cardíaca desses pacientes no período pós-parto. Vocês podem perceber, apesar do tamanho pequeno aqui, que aconteceu um aumento da massa do ventrículo esquerdo nos pacientes com pré-eclâmpsia quando comparados com controle, e também aconteceu um aumento do septo interventricular em pacientes com pré-eclâmpsia, isso associado também com maior risco de eventos cardiovasculares. Mas como nós estamos tentando resolver esse grande problema de saúde pública nesse momento? A gente faz o pré-natal, e isso foi descrito, o pré-natal como a gente faz até hoje, há mais de 90 anos atrás, em 1929, em que simplesmente, se eu trabalho num hospital terciário, eu aguardo a paciente chegar para mim na segunda metade da gestação, já com quadro de pré-eclâmpsia instalado, e eu vou tentar fazer medidas para controlar essa pressão, usar corticoide, se eventualmente acontecer um risco de parto antes de 34 semanas, e tentar melhorar as condições maternas e perinatais, mas sem mudar a história natural da doença. E a gente usa no nosso pré-natal uma ferramenta extremamente precária, que é a medida da pressão arterial. Ou seja, por mais de 90 anos a gente está fazendo a mesma prática. E, infelizmente, os resultados eles não têm melhorado com a prática atual que a gente está fazendo. Por isso, algumas estratégias mais modernas de rastreamento apareceram aí nos últimos 10 a 11 anos. Existe uma recomendação internacional de, na primeira consulta pré-natal, se predizer uma população de alto risco para pré-eclâmpsia baseado na história materna, e essa recomendação do NICE na Inglaterra e do ECOG nos Estados Unidos, se a paciente tem pelo menos um fator de alto risco, ela é considerada de alto risco, ou se ela tem pelo menos 2 fatores de risco moderado, e é recomendada a utilização de aspirina em baixa dose na tentativa de prevenir pré-eclâmpsia para esses pacientes. Entretanto, apesar de simples, a taxa de detecção desse tipo de approach é de somente 40% com 10% de falso positivo. Ou seja, uma taxa de detecção extremamente baixa. E é isso que também a gente utiliza no Brasil, e é a recomendação atual da FEBRASGO, utilizar a mesma metodologia do ECOG para definir uma população de alto risco. Mas qual é a nova abordagem que pode ser utilizada já no primeiro trimestre da gestação para se tentar definir uma população de alto risco? Como a pré-eclâmpsia é uma doença multifatorial, é impossível que só um marcador esteja envolvido com a gênese da pré-eclâmpsia. Então, a combinação de diferentes marcadores em diferentes idades gestacionais é mais lógica. E o que eu vou mostrar para vocês é que hoje é possível se predizer uma população de alto risco para pré-eclâmpsia no momento do ultrassom morfológico de primeiro trimestre, entre 11 e 13 semanas mais 6 dias, e na segunda metade da gestação, principalmente a partir de 24 semanas, se uma paciente grávida se apresenta ao serviço com níveis pressóricos aumentados,
eu tenho novas tecnologias que podem melhorar a minha predição de pré-eclâmpsia e também melhorar o prognóstico, a detecção do prognóstico dessas pacientes. Em termos de primeiro trimestre, na época do morfológico de primeiro trimestre, eu posso realizar a medida do Doppler das artérias uterinas, eu posso medir a pressão arterial média nesse momento, no mesmo momento do ultrassom, e dosar uma dessas duas proteínas placentárias, uma chamada PAPA e outra chamada PLGF. PLGF é a melhor delas, que é o fator de crescimento placentário. Vocês notem que pacientes que desenvolveram pré-eclâmpsia precoce e pré-termo, o PAPA e o PLGF são diminuídos. Colocando tudo isso, junto com história materna, em um algoritmo multifatorial, em vez de eu ter uma taxa de detecção de 40 e poucos % para pré-eclâmpsia precoce e pré-termo, eu subo essa taxa para 90% em termos de pré-eclâmpsia precoce e cerca de 80% para pré-eclâmpsia pré-termo. E para essa população de alto risco, será que eu consigo prevenir pré-eclâmpsia nela? A resposta é sim. Nós temos evidência nível A, que é um grande ensaio clínico randomizado, que foi publicado em 2017, chamado ASPRI Trial, que foi realizado na Europa, coordenado pelo grupo do professor Kypros Nicolaides da Fetal Medicine Foundation. O que eles fizeram? Eles fizeram esse rastreamento combinado que eu mostrei para vocês em quase 27 mil pacientes. Cerca de 11% delas elas foram consideradas de alto risco para pré-eclâmpsia e metade delas foram convidadas a participar do ensaio clínico randomizado. 800 dessas pacientes receberam aspirina em baixa dose, 150 miligramas, e 824% desses pacientes receberam placebo de 12 semanas até 36 semanas de gestação, e esse estudo foi publicado no New England Journal of Medicine. Basicamente, o que esse estudo demonstrou, repetindo mais uma vez, evidência nível A, mostrou que nessa população de alto risco, aspirina em baixa dose diminui a prevalência de pré-eclâmpsia na ordem de 80%, e para pré-eclâmpsia pré-termo na ordem de 60%. Ou seja, existe uma maneira efetiva de eu predizer pré-eclâmpsia no primeiro trimestre da gravidez, e se eu prescrever aspirina para esse grupo de alto risco, eu vou prevenir 80% a 62% dos casos de pré-eclâmpsia precoce e pré-eclâmpsia pré-termo. Mas o que a gente pode fazer na segunda metade da gestação? Quando a paciente se apresenta para nós com aumento da pressão arterial, mas ainda sem o diagnóstico de pré-eclâmpsia. E a gente pode utilizar o que a gente chama de fatores angiogênicos da gestação. Numa gestação normal, a placenta produz em equilíbrio dois fatores. Um chamado S-FLIT, que é um fator anti-angiogênico, e o PLGF, que é um fator pró-angiogênico. Numa gestação normal, eu vou ter uma maior quantidade da produção de PLGF, que é pró-angiogênico, e uma menor produção do S-FLIT, que é anti-angiogênico. Em placentas que tiveram uma má invasão das artérias espiraladas no começo da gestação e tiveram hipóxia, acontece um desbalanço dessa produção. Ou seja, eu vou ter um aumento na produção do S-FLIT e uma diminuição na produção do PLGF. E se eu fizer a divisão desses dois marcadores, o S-FLIT dividido pelo PLGF, que é chamado razão S-FLIT-PLGF, ela vai ser aumentada em pacientes com alto risco para pré-eclâmpsia. Isso foi descrito há muitos anos atrás, em 2004, basicamente 5 semanas antes de acontecer o início do quadro de pré-eclâmpsia, o S-FLIT já se encontra aumentado. O PLGF ele já é um marcador de primeiro trimestre, como a gente viu anteriormente, ele ajuda a predizer pré-eclâmpsia ainda no primeiro trimestre. E em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia até 11 semanas antes do início, ele se encontra bastante diminuído comparado com o grupo controle. Ou seja, eu posso utilizar esses marcadores na tentativa de predizer o prognóstico dessas pacientes. E como é que eu faço isso? Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Esse estudo nós publicamos em 2018 com 600 pacientes na época do ultrassom morfológico de segundo trimestre, em que a gente utilizou os 3 laboratórios
que medem PLGF, medem S-FLIT, e resolveu primeiro comparar se esses laboratórios eles produzem, ou seja, eles medem essas proteínas de uma maneira similar. Isso é verdade, existe um alto coeficiente de correlação, tanto em termos de valores absolutos do PLGF com os 3 provedores desse marcador, e a mesma coisa acontece quando eu transformo esse marcador em múltiplos da mediana. O mesmo raciocínio para o S-FLIT, existem 2 laboratórios provedores do S-FLIT, vocês veem que existe uma correlação importante entre esses 2 laboratórios. Isso para o clínico é extremamente importante, porque quando eu solicito um exame, basicamente eu não, ou talvez a maioria das vezes eu não sei qual é o provedor que o laboratório está utilizando. Então, tanto faz o provedor que o laboratório está utilizando, no segundo trimestre da gestação, existe uma boa correlação entre esses marcadores e, obviamente, também existe uma boa correlação entre a razão S-FLIT PLGF. A gente utilizou isso para predizer pré-eclâmpsia na época do morfológico do segundo trimestre, com 20 semanas, combinado com a história materna, com Doppler das artérias uterinas e pressão arterial média, e a gente chegou, aqui um exemplo, utilizando um dos provedores, que é o COBAS para a PLGF, a gente chegou a uma taxa de detecção desse rastreamento combinado para pré-eclâmpsia pré-termo de 100%, com 95% de especificidade, ou seja, 5% de falso positivo. Com 20 semanas, o S-FLIT ele ainda não é alterado, ele ainda é normal. E a incorporação do S-FLIT nesse estudo não mostrou uma melhora na especificidade, ou seja, com 20 semanas eu posso usar o PLGF, mas eu não preciso usar o S-FLIT. Isso é diferente acima de 24 semanas, quando já existe um aumento do S-FLIT em pacientes que vão desenvolver pré-eclâmpsia. E esse estudo clássico, chamado Prognosis Study, foi publicado em 2016. Eu não sou coautor desse estudo, mas o meu ex-chefe, o professor Sean Brainey, que é um dos coautores, e eu tive o prazer de ajudar a coletar algumas pacientes que fizeram parte desse estudo ainda em Melbourne. Basicamente, esse estudo recrutou pacientes que chegavam depois de 24 semanas de gestação no serviço hospitalar com hipertensão gestacional, mas ainda sem o diagnóstico de pré-eclâmpsia, e dosaram a relação S-FLIT-PLGF para esses pacientes. Um grande tamanho amostral, com um número final de cerca de 1.000 pacientes. Mas por que isso é importante? Porque se uma gestante chega com hipertensão, somente em torno de 20% delas vão desenvolver pré-eclâmpsia. Os outros 80%, eles vão se manter com hipertensão gestacional, que em geral tem um bom prognóstico. Então é importante identificar um grupo que realmente tem alto risco em termos de resultado materno e perinatal. E basicamente o que o estudo Prognosis mostrou? Se eu medir a relação S-FLIT, essa relação for abaixo de 38, é muito pouco provável que essa paciente vai desenvolver pré-eclâmpsia na semana após o teste. Com isso, se chegou a um valor preditivo negativo, ou seja, um verdadeiro negativo, de 99,3%. Ou olhando de uma outra forma, se uma paciente teve uma dosagem da relação S-FLIT-PLGF menor do que 38, a chance dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia nos próximos 7 dias é de somente 0,7%. Ou seja, eu posso rule out, eu posso eliminar esse alto grupo, uma paciente que não é de alto risco para pré-eclâmpsia nos próximos 7 dias, se essa relação é menor do que 38. Ao contrário, se eu meço a relação nessas pacientes e esse nível é acima de 85, isso aumenta o risco dessa paciente ter pré-eclâmpsia e também ter desfechos favoráveis com pré-eclâmpsia. Essa é uma curva de sobrevivência relacionada à idade gestacional no parto. Aqui, pacientes que tiveram o começo de pré-eclâmpsia antes de 34 semanas e mediram essa relação antes de 34 semanas, vocês veem que a idade gestacional do parto, quando essa razão foi maior que 85, foi muito menor,
naquelas em que a razão foi menor que 85. Pacientes que fizeram essa medida depois de 34 semanas de gestação também, quando tiveram essa relação maior que 85, tiveram uma idade gestacional do parto muito menor. Também alguns estudos mostraram que quando essa relação é aumentada em pacientes com hipertensão gestacional, aumenta o risco dessas pacientes ter pré-eclâmpsia severa. Então, também ele é um marcador de severidade da doença e isso pode nos ajudar no acompanhamento dessas pacientes. Como eu mencionei, existem no mercado nacional basicamente 3 provedores, no mercado internacional 4 provedores dessas proteínas placentárias e cada um deles tem diferentes pontos de corte, como a gente pode ver. O que foi mencionado, então, foi o ensaio da Roche, que possui os pontos de corte menor que 38 e maior do que 85. Também, ano passado, nós publicamos um estudo interessante, que para o Brasil eu acho que ele é importante. A gente mostrou que esses marcadores são altamente estáveis. Se eu estocar numa geladeira sangue total por 48 horas e depois eu separar soro ou plasma, a dosagem, as medidas de F-FLIT de PLGF, elas continuam aparecendo em boas condições. Ou seja, se por acaso eu estou numa clínica distante de um laboratório e eu tiver que estocar durante a noite esse sangue total, ele pode ser transportado para o laboratório num período menor de 48 horas com segurança, porque esse teste ainda vai ser confiável. Com toda essa informação na literatura, surgiram os guidelines. O primeiro guideline que sugeriu a introdução da relação F-FLIT-PLGF foi um guideline alemão. E depois disso, em 2016, o importante NICE da Inglaterra fala da importância e apregou a utilização do PLGF para eu rule out pré-eclâmpsia quando essa dosagem é menor que 38 em pacientes com hipertensão gestacional. Nesse momento, a FIGO, a Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, com esse grupo de trabalho que eu faço parte, a gente está escrevendo os guidelines sobre pré-eclâmpsia e a utilização de fatores angiogênicos na segunda metade da gestação. Ele deve ser publicado provavelmente até o final desse ano. Custo-benefício, claro que isso é extremamente importante. O NICE também mostrou que existe uma economia em termos de custos quando eu introduzo a relação F-FLIT-PLGF, porque eu diminuo internações e eu defino o melhor momento do parto com consequentes diminuições de custo. Eu também fiz parte de uma publicação brasileira bastante recente, que foi publicada ano passado no Jornal Brasileiro de Economia e Saúde, que no nosso meio existe, com a incorporação desse teste, uma economia de R$ 4.500 por paciente quando ele é utilizado. Terminando a minha apresentação, as mensagens que eu quero mostrar para vocês que, então, se uma paciente se apresenta para você depois de 20 semanas com hipertensão e eu não sei para onde essa paciente vai em termos de risco de pré-eclâmpsia e de mau prognóstico materno e perinatal, eu posso dosar a relação F-FLIT-PLGF. Se ela é menor que 38, eu tenho segurança que essa paciente não vai desenvolver pré-eclâmpsia nos próximos 7 dias. E, ao contrário, se essa relação for maior do que 85 antes de 34 semanas ou maior que 110 depois de 34 semanas, existe uma alta probabilidade dessa paciente desenvolver pré-eclâmpsia. Provavelmente isso é diagnóstico de pré-eclâmpsia e essa paciente tem que ser altamente assistida na tentativa de melhorar o seu prognóstico materno e perinatal. Essa publicação de pouquíssimos meses atrás mostra o que a gente vai começar a fazer agora, nesse momento. O F-FLIT e o PLGF eles vão fazer parte da nossa rotina na avaliação da paciente com hipertensão gestacional e para definição do fenótipo, utilizando os testes clínicos, os testes laboratoriais convencionais, mas principalmente a relação F-FLIT-PLGF para definir se essa paciente tem pré-eclâmpsia ou não e também para definir o prognóstico materno e perinatal. Era isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Fabrício, né, pela excelente aula. Agora a gente passa a vez para o doutor Gustavo, né? Pode dar continuidade, doutor Gustavo. Muito bom. Muito obrigado, doutor Álvaro. Um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Bom, muito bem. Então, depois dos comentários do Dr. Fabrício, eu vou... Alguma das coisas a gente vai comentar um pouquinho a respeito de reforçar alguns conceitos do que foi dito, e me coube falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos técnicos laboratoriais aí desses testes, né? Então, a ideia é falar um pouquinho a respeito de aspectos gerais sobre a pré-eclâmpsia, reforçando um pouco também alguns dados que foram mostrados anteriormente, discutir alguns pontos da fisiopatologia, apresentar esses testes de predição da pré-eclâmpsia e definir essa população também que se pode se beneficiar, além de dados de eficácia, e, como eu disse, mostrar um pouco a respeito, falar um pouquinho a respeito de alguns aspectos técnicos aí do dia a dia. Então, como foi dito, a pré-eclâmpsia hoje em dia é um conceito bastante sedimentado, que ela é um fenômeno de origem vascular definida como uma ocorrência de hipertensão e proteinúria após 20 semanas de gestação, né? Ela é um dado, ela é muito relacionada a danos hepáticos, cerebrais, renais e uma série de outros, inclusive trazendo algumas consequências tanto em termos de morbidade materna e mortalidade, e também que pode afetar o feto, né? Então, um dado importante lembrar que a hipertensão é uma das causas de mortalidade, são causas preveníveis, né? Então, daí a importância desse tema. E também uma coisa que é importante a gente lembrar, que está intimamente relacionada a essa questão do feto e da placenta, sendo que o tratamento está relacionado basicamente ao parto, né? Uma vez que você faz o parto, todo esse sistema, toda essa fisiopatologia da pré-eclâmpsia ela é quebrada, e a partir daí a paciente entra num quadro de remissão. Isso, obviamente, principalmente na parte dos ginecologistas, isso é uma coisa bastante conhecida, né? E, ultimamente, tem havido alguns avanços na descoberta da fisiopatologia e que propiciaram a possibilidade de se buscar marcadores de prognóstico e de diagnóstico mais precoce, né, dessa doença. Durante muitos e muitos anos, como o próprio Dr. Fabrício disse anteriormente, a ferramenta que a gente dispunha era basicamente uma ferramenta, embora importante, mas era uma ferramenta bastante precária, né? Bastante rústica, no sentido de que ela conseguia fazer a detecção da pré-eclâmpsia por meio do aumento e da variação da pressão arterial, basicamente por meio de, vamos dizer assim, tinha a possibilidade de identificação mais tardia, né? Porque a gente fazia basicamente um diagnóstico baseado em achados clínicos. Pouco se sabia da fisiopatologia e o próprio tratamento e a prevenção eram também bastante precários. Hoje em dia essa coisa mudou bastante, e hoje em dia a gente sabe que existe exatamente essa alteração desses fatores angiogênicos, né? Altos níveis de fatores angiogênicos e baixos níveis de fatores pró-angiogênicos são considerados aí como o coração da fisiopatologia da pré-eclâmpsia.
E com relação à questão dos fatores, esse PLGF, o fator de crescimento placentário, foi isolado em 1991 e independente, hoje em dia, a gente vê que cada vez mais, eu acho que a questão do Covid aí foi um exemplo bastante interessante, como que cada vez mais o conhecimento, a incorporação de conhecimento tem se tornado cada vez mais rápida, né? Então, quer dizer, esse fator ele foi identificado em 91 e, querendo ou não, até hoje a gente ainda tem alguns problemas em termos de conhecimento pela parte médica e conhecimento da comunidade científica da aplicabilidade disso, né? Apesar de já estar disponível. Então, lembrar que o PLGF, esse fator angiogênico, ele é muito relacionado aí ao fator de crescimento endotelial vascular e ele exerce uma atividade ligando-se ao receptor do VEGF, que é chamado receptor 1, também conhecido como tirosina quinada, semelhante ao FMS, que é o FLIT, né? Então, a pré-eclâmpsia, hoje em dia, os mecanismos mais aceitos da fisiopatologia, eles dizem que tem uma expressão inicial que ocorre nesses trofoblastos placentários. Então, o que foi comentado é exatamente isso. Parece que, inicialmente, existe um tipo de invasão trofoblástica que ela é anormal, e isso, de alguma maneira, levaria a um desequilíbrio desses fatores que, mais para frente, vão causar esse fenômeno de hipertensão, né? E o PLGF, na circulação, ele normalmente se encontra ligado a essa forma solúvel do FLIT, que é o S-FLIT. Nesses estados patológicos, principalmente a pré-eclâmpsia, essa situação ela vai se modificar. Então, aqui tem um esqueminha que explica de uma maneira um pouco mais clara, né? Então, aqui você tem o receptor, que é o FLIT, e o VEGF e o PLGF, eles se ligam e na célula endotelial, e eles vão desencadear aí a sinalização do PLGF, equilíbrio vascular, e, vamos dizer assim, fazer na gravidez normal, você vai achar esse estado de homeostase vascular. Contrariamente, se eventualmente a invasão trofoblástica ela é feita de uma maneira anormal, o que acontece é exatamente essa quebra dessa homeostase, né, de maneira que você vai ter uma inibição do VEGF e do PLGF, das vias de sinalização, e a partir daí você vai levar a um quadro de disfunção endotelial, levando ao quadro clínico de pré-eclâmpsia, de aumento da pressão e aumento da permeabilidade endotelial. Então, essas incorporações desses conhecimentos, e hoje em dia cada vez mais isso está se disseminando, é de suma importância para quem faz a assistência obstétrica, no sentido em que você pode lançar a mão de algumas ferrão ou mesmo diagnóstico um pouco mais precoce, em detrimento ao diagnóstico eminentemente clínico que existia até então, né? Então, nesse ponto, a área acredita que, de fato, você conseguiu ter alguns tipos de avanço aí no sentido de se tentar minimizar os danos, principalmente os danos hepáticos, renais, cerebrais, que podem decorrer da instalação da pré-eclâmpsia, principalmente nos quadros mais graves. Então, também reforçando um pouco com relação à questão dos fatores de risco, você pode pedir os exames, esses marcadores, principalmente naquelas pacientes que têm fatores de risco, né? E esses fatores de riscos, pré-eclâmpsia em gestação anterior, hipertensão arterial pré-existente, histórico de pré-eclâmpsia em parente de primeiro grau. Isso é um dado importante, porque, na verdade, o histórico familiar, tanto de hipertensão como de pré-eclâmpsia, eles já chamam a atenção no sentido da gente fazer uma
uma estratificação de risco dessa paciente, e também nuliparidade ou multiparidade, né? Então, nesse sentido, algumas dessas condições eles já chamam atenção para a necessidade de se lançar mão desses marcadores. Também outras situações, como doença renal pré-existente, diabetes mellitus pré-existente, lúpus eritematoso ou síndrome de antifosfolípide, e também a obesidade. Lembrar que a obesidade hoje ela é considerada um fenômeno mundial, que a cada vez mais tem crescido as taxas de obesidade no mundo inteiro. Então, no cuidado obstétrico, isso cada vez mais ele vai fazendo a diferença no sentido dessas pacientes estarem sob risco não só de pré-eclâmpsia, mas também de várias outras condições de morbidade que aumentam a morbidade e mortalidade materna, né? E os marcadores são exatamente esses, são os PLGF, como a gente falou, o fator de crescimento placentário, e o soluble FLIT, que a gente utiliza esse nome. Hoje a gente estava até comentando anteriormente, um pouquinho antes da aula com o Dr. Álvaro e com o Dr. Fabrício, a respeito uma certa dificuldade que a gente encontra, principalmente a gente como consultor médico de um laboratório de diagnóstico, da dificuldade que os médicos têm para entender um pouco esses nomes, né? PLGF, S-FLIT, e muitas vezes é um pouco complicadinho, mas, na verdade, a interpretação dele não é uma interpretação tão difícil, né? Então, basicamente, o que a gente usa é essa razão para a gente tentar estimar aquele desequilíbrio que acontece na fisiopatologia. E, a partir daí, você estratifica essa paciente de acordo com as diferentes faixas dos valores dessa razão, e aí, a partir daí, você consegue utilizar isso como uma ferramenta diagnóstica. Então, no final das contas, quem deve fazer esse exame, né? Então, a primeira coisa é que aqueles pacientes que a gente já falou, que paciente com risco de pré-eclâmpsia, são pacientes elegíveis para esse tipo de exame, né? Além disso, como foi mostrado, tem uma determinada faixa de idade gestacional em que ele tem maior especificidade e maior utilidade, que é entre 24 e 36 semanas, e a gente sabe também que ele diminui a taxa de hospitalização, principalmente pelo fato de trazer ao médico um grau de segurança bastante razoável quando o teste, entre aspas, dá negativo, né? Ou seja, é aquela história do rule out, né? É a possibilidade de você, por meio de um teste combinado nessas duas substâncias, dosagem dessas duas substâncias, você ter a possibilidade de dizer se, eventualmente, essa paciente está sob risco maior ou se ela está, de uma certa forma, mais tranquila, né? Então, isso é interessante porque vários e vários testes, como, por exemplo, o teste de HPV, o valor preditivo negativo desses testes é que são a grande questão, né? Assim como o teste de HPV, por exemplo, o HPV tem um valor preditivo negativo muito grande no sentido de predizer lesões. Aqui é mais ou menos parecido, fazendo um paralelo, né? Que é do dia a dia do ginecologista, é exatamente isso. A partir do momento em que uma paciente ela faz esses testes entre esse período de 24 e 36 semanas e dá um teste com baixa probabilidade de pré-eclâmpsia, você tem um poder de predição bastante grande no sentido de tranquilizar a paciente e também o médico com relação à possibilidade de ocorrência da pré-eclâmpsia, né? E, por fim, aqui são essas faixas, né? São essas faixas que utilizadas com relação a isso. Então, a gente começaria aqui de baixo, então, especificamente nesses testes de eletroluminescência, os testes da Roche, abaixo de ilusão de uma semana, que é bastante importante.
Então, lembrar que essa paciente você tem um valor preditivo negativo bastante grande, bastante alto, no sentido de dizer que ela não vai ter pré-eclâmpsia dentro de um período de uma semana. Se tiver essa relação, tem uma coisa intermediária, né? Predição de curto prazo, exclusão de 4 semanas, aí você aumenta um pouquinho a chance dessa paciente quando você estende um pouquinho o prazo de predição. E, por fim, você pode eventualmente fazer o diagnóstico de pré-eclâmpsia de uma maneira um pouco mais assertiva, no sentido de estabelecer faixas, né, maiores aí, entre 85 e 110, numa pré-eclâmpsia mais precoce ou mais tardia. Então, nesse sentido, a gente acredita que essas ferramentas, elas vêm, de uma certa forma, agregar um valor muito grande no sentido de dar uma tranquilidade, dar uma possibilidade de quantificação um pouco maior para quem vai cuidar dessa paciente, principalmente para quem vai cuidar dessa paciente que tem um risco aumentado de pré-eclâmpsia. E aí aqui foram alguns estudos que foram feitos, como já foram até citados aí, a possibilidade de um cenário, por exemplo, de um cenário sem o teste, essas pacientes entre 24 e 36 semanas, a partir de uma consulta inicial, sendo que 36% delas poderiam ser hospitalizadas com relação à questão para tratamento de hipertensão, né? Sendo que com o teste, principalmente o teste abaixo daquela faixa de 38, você tem aí uma porcentagem de 76% das pacientes não hospitalizadas. Então, nesse sentido, você tem um ganho de precisão, no sentido de predizer a segurança dessa paciente, que a gente acredita que traz um valor realmente grande aí para a prática clínica. Agora, com relação especificamente a aspectos mais técnicos, né? A gente sabe que isso, o médico clínico não está muito afeito isso no dia a dia, mas a gente crê que é importante. Basicamente, esse teste é o que a gente chama de um teste sanduíche, né? O teste sanduíche, ele é composto, ele é baseado na associação de 2 anticorpos contra aquelas substâncias. Então, inicialmente, você desenvolve um anticorpo monoclonal primário, que a gente chama de biotinilado, específico, ele numa fase sólida, adiciona o soro da paciente, e a partir desse momento, ele vai ter uma ligação específica com aquela substância, vai ter uma ligação específica com o anticorpo, né? E posteriormente você vai adicionar uma segunda fase com um anticorpo monoclonal secundário marcado nesse caso específico aqui, é marcado com o rutênio, né? Então, a partir daí você vai fazer a identificação das moléculas que tem ali, e você vai ter a possibilidade, a partir dessa coisa, de fazer a quantificação tanto do PLGF como do soluble fluid. A partir disso, você vai fazer a relação entre os dois e vai fazer o resultado. Ele é solto, ele é liberado, ele é reportado a partir de uma curva de calibração gerada pelo próprio analisador. De um pouco, algumas empresas são, a Roche especificamente, ela é eletroluminescência, e tem a Delphi, que é feito com métodos florimétricos, né? Mas o princípio, basicamente, ele é muito semelhante. É a adição de anticorpos monoclonais primário e secundário, e a partir daí, uma vez que você consegue encarcerar aquela molécula nesses anticorpos, você consegue fazer a detecção pelo aparelho, né? Então, para terminar, lembrar que esses marcadores são marcadores importantes como ferramenta diagnóstica, ele aumenta
né? E ele tem a possibilidade de antecipar a identificação da doença e ele também tem a possibilidade de predizer precocemente a possibilidade da doença. Lembrar que ele traz, obviamente, um potencial econômico considerável e também um impacto humano absolutamente importante no sentido de salvar vidas, que a gente consegue precocemente intervir e fazer a identificação desses casos precocemente com resultados melhores. Aí a gente acha que a disseminação desse conhecimento, tanto da fisiopatologia e dos testes diagnósticos, eles têm uma grande importância no cuidado de saúde de materno-fetal, né? A gente considera que a incorporação desse conhecimento pelo médico clínico que trabalha ali na frente, na linha de frente do dia a dia, ele é absolutamente fundamental no sentido de a gente conseguir trazer esse benefício para as pacientes e conseguir trazer essa possibilidade de identificação precoce dessas situações que podem eventualmente desaguar numa situação de grande risco, ou mesmo fatais para as pacientes e para o feto, né? Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer e a gente se colocar aí à disposição para eventuais dúvidas e discussões. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Gustavo. Então, a gente, depois, ao final das 3 apresentações, a gente vai ter um período para perguntas, né? Já chegou uma pergunta aqui, inclusive, no chat, mas a gente rapidamente agora, né, vai para a terceira apresentação que nós vamos fazer a respeito dos aspectos de incorporação. Né? Bem, então, entrando aqui a nossa apresentação. Um pouco do que eu vou falar já foi comentado pelos que me antecederam. Então, nós vamos passar mais brevemente essa questão. É bom a gente entender que esse processo, né, de incorporação de exames do rol da ANS, ele não começou agora, né? Ele começou há 2 anos atrás. Então, num período a cada 2 anos, a ANS abre uma janela de oportunidade onde todas as empresas, e principalmente as sociedades médicas, elas têm a prerrogativa de propor a incorporação de novos procedimentos ou de novos medicamentos, de novos tratamentos para a ANS. E o que significa essa incorporação no rol? Significa que a partir do momento que um exame está listado no rol mínimo da ANS, ele está listado no rol de cobertura obrigatória mínima, ou seja, o teste deve ser coberto pelas operadoras de saúde, independente do plano de saúde que o indivíduo tenha. Então, independente do plano, se for o plano mais simples ou mais elevado, ou mais top, todos vão ter que seguir essa lista de exames. Né? E a partir daí, então, nesse cenário, as sociedades, como falei, as empresas, elas produzem conhecimento científico e econômico na forma de dossiês. Então, nós submetemos, né, junto com a Febrasgo, né, e com o apoio da Roche, um dossiê a respeito da incorporação desse teste no rol da ANS. Então, esse teste, ele começa a ser incorporado lá nas reuniões da Associação Médica Brasileira, porque ele precisa ter um número específico, precisa ter uma codificação específica dentro de uma sociedade médica, ou de uma sociedade profissional, no caso. Né? E a partir daí, então, a gente propôs essa relação do teste, né, SFLIT-PLGF, né, com uma indicação precisa de uso no auxílio da exclusão da pré-eclâmpsia nas gestantes com suspeita clínica entre a 24ª e a 36ª semana. Né? Muito do que eu vou falar aqui, né, teve o apoio, né, do conhecimento científico do Dr. Fabrício e do Rodrigo da Roche na análise farmacoeconômica. Bom, então, primeira coisa, definimos um problema de saúde, isso foi falado aqui com brilhantismo pelo Dr. Fabrício, Dr. Gustavo, né? E aí a gente, então, vendo essa necessidade, propõe que essa tecnologia seja incorporada.
Importante é destacar que é uma tecnologia que não existe no rol, ou seja, não é uma tecnologia alternativa ao que nós já temos, mas sim uma tecnologia nova. Isso faz alguma diferença. Às vezes uma tecnologia alternativa ela não é tão vantajosa em relação à que nós temos habitualmente, isso causa uma certa dificuldade nessa incorporação. E as tecnologias novas, né, elas, por não terem espaço, por sua vez, ou melhor, por não terem comparação, por sua vez, podem também passar por um crivo muito mais rigoroso. Bom, o teste, então, é isso que foi descrito, né? E aí ele foi, primeiramente, registrado na Anvisa, porque senão ele não pode ser utilizado aqui no Brasil, né? Depois disso, passa pela instância do CFM, que pega o aspecto ético, e nós chegamos aqui no código do CBHPM. Então, esse código da classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos. É uma grande tabela que propõe, né, a valoração do teste, quer dizer, assim, o quanto esse teste vai variar em relação a outros procedimentos, né? Então, tudo que passa por procedimento médico, desde a consulta até o transplante hepático, está valorado na CBHPM. Então, é uma tabela que vai dar os valores relativos entre os procedimentos e exames. E o teste, né, SFLIT PLGF, tem esse código que vocês estão vendo, ele tem um porte de 1A, o porte 1A, porte significa o quanto é a remuneração para o profissional que faz esse exame, e o custo total já está desatualizado, já temos uma tabela nova, mas até então estava em torno de R$ 728,92. E é o custo com o qual foram feitas todas as avaliações farmacoeconômicas. Né? Então, esse é o preço do teste com o qual a gente vai comentar aqui esses detalhes. Bom, então, esse teste, então, primeira coisa é o fato que um teste pode ser barato ou caro, isso não importa para a SBPC. O primeiro passo um teste ser incorporado pela sociedade é que ele tenha relevância clínica. Então, essa é a primeira parte, esse é o primeiro passo do dossiê, que se compõe de 3 documentos: um parecer técnico-científico, um parecer fármaco-econômico e avaliação de impacto orçamentário. Para nós respondermos ao primeiro desafio, que é o parecer técnico-científico, é fundamental nós estabelecermos uma pergunta de pesquisa, porque essa pergunta é que vai nortear a revisão de literatura e vai nortear a diretriz de utilização. E a gente vai comentar daqui a pouco, a diretriz de utilização é aquilo que vai dizer quando e como utilizar o teste. O teste não tem uma aplicação indiscriminada, ele vai ter aplicação específica para aquelas situações que nós elegemos como ideal. Né? Fora disso, né, não seria nem uso off-label, é um uso não recomendado, um uso sem evidências científicas palpáveis. Né? Então, esse teste foi desenhado, lógico, para essa população de elegíveis, as gestantes com suspeita de pré-eclâmpsia, né, como foi citado, e, lógico, a exclusão são as mulheres que já têm pré-eclâmpsia, síndrome HELP, ou já têm a própria eclâmpsia. Né? E, a partir daí, essa relação foi trabalhado com a exclusão em um horizonte de 1 semana, exclusão do diagnóstico, como o doutor Gustavo falou, e uma exclusão em 4 semanas. Então, para uma exclusão de 1 semana, a gente atingiu valores preditivos negativos bastante altos, uma sensibilidade boa e uma especificidade boa, né? E a exclusão em 4 semanas também. Vocês percebam aqui, né, que essa é a grande tônica, né? É excluir um diagnóstico, né? Por isso que a gente valoriza tanto aqui o valor preditivo negativo, né? O valor preditivo positivo talvez nos deixe com uma certa dúvida se há ou não o problema, mas então a valorização do valor preditivo dos testes negativos faz com que a gente possa, né, como foi citado nas 2 palestras, fazer o rollout das pacientes do serviço de saúde, quer dizer, então, evitar internações e cuidados desnecessários. Né? A ANS também pergunta para a gente se há um problema de segurança do teste relacionado ao uso. Né? Isso é uma pergunta que faz mais sentido, lógico, com o tratamento. Então, quando nós falamos aí de tratamento com quimioterápicos ou coisas mais complicadas, isso entra em questão. No nosso caso, é uma pergunta meio que pro forma.
Então, para isso foi feito, para responder essa questão, se o teste tinha relevância clínica, é feita uma revisão da literatura, e as evidências científicas são levantadas sempre seguindo este formato PICO. Então, elegemos uma população, né, que são as mulheres grávidas, a intervenção é o teste em proposição, não temos comparação, não temos um comparador, visto que é um clínico, né, e aí os desfechos, então, foram esses colocados aqui, avaliação clínica, especificidade, sensibilidade, os valores preditivos e assim por diante. Mas, principalmente, a gente tem que levar em conta que os desfechos aqui, né, hospitalização, tempo de hospitalização e tempo até o parto e parto prematuro. E a avaliação econômica levou em conta a custo-efetividade incremental, ou seja, o quanto esse teste conseguiu salvar, né, de recursos para o sistema de saúde, no caso aqui, o sistema de saúde suplementar, mais especificamente, né, visto que também pode ser feito esse raciocínio para o sistema público, o SUS, mas aí é uma outra instância, um outro órgão que cuida disso, né. Pois bem, e aí são feitos a revisão com esses estudos, meta-análise, a revisão sistemática, a ideia é que nós possamos produzir a nossa meta-análise, a revisão sistemática, quer dizer, com dados que a gente tem da literatura internacional, mas principalmente com dados produzidos aqui no Brasil. Quando não é possível, lógico, a gente tem que buscar mais dados na literatura externa, mas sempre que possível, nós usamos o maior número possível, o maior número de referências dentro do nosso país. Essas evidências foram todas colocadas, né, nessa revisão sistemática, né, essas são as principais. Vejam que são referências de 2016 e 2018, nós estamos em 2020. Né? E por que acontece isso? Porque tem um ponto de corte. Né? Esse trabalho teve que ser entregue lá em 2018. Nós discutimos isso na ANS em 2019. Né? E nós já estamos já em 2020. Mas o principal estudo que já foi citado aqui é o estudo Prognoses, que foi o grande balizador para as conclusões do que a gente quis mostrar. Né? Então, essa é a primeira parte. Então, a gente produz um estudo, né, a várias mãos, onde vai mostrar as evidências clínicas científicas do nosso intento. O segundo documento que deve ser produzido são as evidências econômicas, né? E aqui mostrou que em vários países do mundo que as evidências eram bastante interessantes, inclusive no nosso país aqui. Nós estamos no primeiro trabalho mostrando uma economia de R$ 636 com o uso do teste. Então, esta avaliação econômica, veja o segundo documento, né, tem esse objetivo, avaliar o impacto econômico do teste no sistema de saúde suplementar. Então, para isso, é desenhada uma árvore de decisão, né, e esses dados são comparados com os custos de todo o sistema, de todos os desfechos clínicos previstos na nossa realidade. Então, aqui a gente vai levar custos de internação, medicamento, honorários médicos, custos de honorários de enfermagem, tudo deve estar incluído aqui. Né? E aqui, lógico, nós utilizamos para esses valores as tabelas da CBHPM e as tabelas que a gente consegue, né, para medicamentos, o Brasíndice e assim por diante. Por quê? Não adianta eu usar um hospital A ou B, né, que cada um trabalha com uma forma, uma tabela. Então, nós temos que ser o mais genérico possível. Né? E, lógico, o custo do teste a gente leva em consideração a CBHPM, é um valor de referência. Né? Alguém pode falar, puxa, mas no meu laboratório eu pago mais ou pago menos, né? Não dá para a gente usar esse tipo de particularização, temos que generalizar. E aí o cenário, então, sem teste, são esses dois desfechos, né, a mulher pode ser hospitalizada ou não, e ter ou não eclâmpsia, né? E aí essas são as probabilidades que foram tratadas, né? Então, nesse cenário sem teste, a gente sabe que 64% das mulheres não estão no hospital e 36% são hospitalizadas, né? Então, 36% das pacientes vão demandar custos hospitalares. E quando a gente tem o teste? Quando a gente tem o teste, a gente percebe que uma menor fração das mulheres é hospitalizada. Né? Então, principalmente usando assim o valor de corte dessa relação de 38. De novo, a gente usa a melhor referência da literatura, que foi lá no caso do Prognoses, que mostrou que esta é a relação que a gente deve usar como fator de decisão na montagem da árvore de decisão, na montagem, né, do cenário dos desfechos. Pois bem,
E aí, e a gente levou aqui dois cenários básicos, né? A gente sabe que, dados da literatura, que em 6,5% das pacientes é necessário repetir o teste para confirmar ou excluir o diagnóstico. Mas, mesmo assim, foi feito um cenário alternativo, ou seja, vamos estressar esse cenário e colocar que todas as pacientes necessariamente façam duas determinações, ou seja, em vez da paciente, em vez só de 6,5% delas gastarem R$ 1.500 de exames laboratoriais relacionados ao caso, essas 100% vão gastar. E aí, vamos ver o que aconteceu, né? Então, nesse cenário, nesses dois cenários, vocês percebam que, quando é um cenário real que só 6,5% das mulheres são retestadas, o teste mais reteste corresponde a 5% do custo total. O resto está lá no manejo das mulheres com e sem com pré-eclâmpsia, né? Então, lembrar que a mulher do manejo sem pré-eclâmpsia são as mulheres que vão fazer seus exames de pré-natal, vão continuar lá com as consultas na obstetrícia e assim sucessivamente. E aquelas que forem internadas, como eu falei, soma tudo, aí já entra internação, entra custo de internação, diária hospitalar e todos esses agravantes. Lembrando que aqui, nesse caso, a gente não leva em consideração o custo social dessa questão, porque a ANS não nos, apesar de poder ser feito esse tipo de cálculo, a ANS ainda não obriga nós a colocarmos isso no cálculo, ou seja, o tempo que essa mulher ficou fora da sociedade, quer dizer assim, ela deixou de produzir, o custo social dela estar afastada da família, o custo do estresse, tudo isso não é computado, são computados só os custos diretos mesmo, né? E quando a gente põe esse cenário com 100% de reteste, mesmo assim, o custo do exame não passa de 7%. Quer dizer, um custo perto do custo total do manejo dessas mulheres, ainda é um custo bastante baixo. Bom, então, no cenário real, a gente vê esta economia, e que foi por paciente, né, de R$ 4.500, e no cenário alternativo a gente ainda tem economia de R$ 2.300. Vamos, então, fazendo uma pequena extrapolação, que quando nós utilizamos o teste, quer dizer, o fato de utilizarmos o teste, a gente economiza R$ 4.500. R$ 4.500 vai financiar mais 6 testes, ou seja, é um círculo virtuoso. Mas mesmo vamos pensar, então, no pior cenário, que a gente tem que fazer 2 testes para cada paciente. Quando nós fazemos 2 testes, esta conduta de 2 testes gera uma economia para o sistema capaz de financiar mais 3 testes. Então, uma paciente financia a outra, a economia de uma paciente financia da outra. Isso num cenário absolutamente alternativo, né, que não é a realidade. A literatura fala que só 6,5% das mulheres devem ser retestadas. Pois bem, então esses resultados mostram que a taxa de hospitalização cai, né, brutalmente tanto no cenário real quanto no cenário alternativo. Quer dizer, como eu falei, menos recursos do sistema utilizados e mais qualidade de vida, né? Melhor desfecho dessas pacientes, porque se elas não são hospitalizadas, significa que elas não chegaram a estados mais graves, onde o risco para a mãe concepta é muito maior, né? Então, essa redução chega aqui a 55% no cenário real e 41% no cenário alternativo, ou seja, utilizando fazendo um teste só, a gente corta pela metade o número de internações. Bom, e aí, mas fala assim, mas e esses custos, então você está tão tranquilo? E a gente sabe que os custos variam do serviço privado, do serviço público. Se a gente colocar essas duas tabelas, foi feito também esta avaliação, que é uma sensibilidade univariada, onde a gente pega cada parâmetro e imputa ranges nele e vai estressando o modelo de tal forma que, será que a gente tem economia nesse sentido? A gente, né, mostrou aqui que essa internação, só por exemplo, aqui o custo de internação de intervenção obstétrica pode variar de R$ 1.500 a R$ 5.000, né? E aí a gente conseguiu no cenário real e no alternativo, né, essa economia. Vocês podem ver que depende sempre mais para o lado positivo, né? Mesmo utilizar o único lado negativo, lógico, seria se a gente usar um teste a mais, mas é um impacto pequeno perto do cenário. Pois bem, né? Então, finalmente, a gente chega, vimos que economicamente é viável,
O quanto, então, isso vai representar de economia? Essas são as economias previstas por um horizonte de 5 anos, baseado nos dados de sinistralidade e de população que a própria ANS nos mostra. Quer dizer, então, pegando-se a população agora, né, nós estamos agora com 40 e poucos milhões, né, de beneficiários do sistema de saúde suplementar. Lógico, metade são mulheres e uma pequena parte, uma parte delas vai estar em idade fértil, que vai ser possível a gente ter o uso desse teste. Então, vejam que no cenário real, a economia potencial em 5 anos é de 138 milhões, né? E fazendo, lógico, um cenário mais estressado alternativo, 72 milhões. Então, isso significa que todo o sistema de saúde vai economizar, fazendo um teste, 138 milhões. Isso, no fundo, é a conta que todos nós pagamos, porque quem financia a saúde suplementar somos nós que pagamos o plano de saúde. Bom, então, todo esse cenário é muito bonito, mas nós temos que mostrar para a ANS que nós podemos entregar esse exame, né? Nós não prometemos e entregamos. Então, isso também é avaliado. A capacidade instalada é um teste que pode ser feito em qualquer parte do Brasil, né? Como o Dr. Fabrício falou, tem uma estabilidade muito grande, ou seja, onde a gente não tiver especificamente um laboratório que esteja fazendo, pode mandar para um outro laboratório próximo, mas isso é pouco provável, porque é uma plataforma disseminada no Brasil. E a diretriz de utilização é essa, é fazer a suspeita clínica da pré-eclâmpsia neste espaço de gestação, entre a 24ª e a 36ª semana e 6 dias de gestação. Então, este é o que a gente propõe como diretriz de utilização, ou seja, utilizar nesse período. Então, fora desse período, a gente não tem, até o momento, evidências que correspondam de forma positiva para garantir todo esse desenho de cenário que nós temos. Pois bem, então, o que aconteceu tudo isso? Nós colocamos esses 3 documentos lá na ANS. A ANS avaliou isso no ano passado e considerou esse procedimento e alguns outros da SBPC elegíveis, que significa o quê? Eles devem continuar o seu processo de incorporação. Então, esse processo, então, é um contínuo. Em novembro do ano passado, foi feita uma primeira discussão pública. Essa discussão levava em conta as sociedades proponentes e as outras sociedades operadoras, todos os atores do sistema de saúde suplementar, discutindo esta questão, se vale a pena incorporar ou não. Pois bem, nós fizemos essa discussão em novembro do ano passado, o doutor Fabrício estava lá com a gente, né? O Rodrigo também, e aí esse teste passou, né? Feita essa discussão, a ANS traz todo esse conhecimento para dentro da agência, os seus técnicos avaliam e liberam uma nota, né? Agora que vai ser utilizada, uma minuta, um resumo executivo do que foi discutido até agora, e esse resumo executivo vai para a consulta pública. E é nesse momento que nós estamos no processo da consulta pública. E como é que nós podemos participar? Veja, que podem participar todos, toda a sociedade é convidada a participar, sejam os profissionais de saúde, sejam pacientes, sejam as sociedades médicas, sejam as sociedades de medicina laboratorial, e associações de pacientes e as pessoas físicas. Então, essa consulta pública, ela deve ser acessada lá no link da ans.gov.br, aí a gente clica em participação da sociedade, e depois em consultas e participações públicas. Né? Esta consulta pública é a consulta pública de número 81. Não há nenhuma outra consulta pública em andamento, mas é bom lembrar que a consulta pública aberta é esta, de número 81, no ciclo 2019, né, 2018-20, né? Depois disso, a gente vai descer até o fim da página, né, e aí clica no link Contribuições para as recomendações relacionadas às propostas de procedimentos, porque, como eu falei, há procedimentos, há medicamentos, tratamentos e há alterações de nomenclatura, coisas que a gente não está participando. A gente participa, como uma sociedade de medicina diagnóstica, dos procedimentos. E lá a gente vai chegar nessas recomendações preliminares, de número 149, razão do teste SFLIT PLGF. É de número 149.
Ali vocês também podem ter acesso à documentação, o resumo executivo, né? E para nossa felicidade, esse teste teve uma recomendação de incorporação já. Então, ele foi para a consulta pública sendo recomendado pelos avaliadores que a ANS incorpore o teste. Mas, mesmo assim, é fundamental que a gente, né, reforce isso, porque lembra que eu falei que até 2018 são as informações. O doutor Fabrício acabou de citar trabalhos recentes depois disso, que são importantes a gente citar. Né? O espaço é um pouquinho pequeno lá, né? Tipo, são 4.000 caracteres, então não dá para ter uma grande dissertação. Mas é possível colocar uma referência nova, uma opinião nova, opinião de usuário, opinião do que, né, do quem está vivendo o problema. Então a gente coloca que concorda com a recomendação preliminar, que é a incorporação, e põe a nossa justificativa, e inclui os comentários. Lógico, esses comentários devem ser comentários pertinentes, né? Não se você entrar nessa parte na consulta pública e não colocar comentários, ele vai ser deletado. A gente brinca aqui, não é Big Brother que tem que ficar votando quem vai e quem entra, né? Tem que colocar que concorda e tem que colocar que vai ser o porquê que vai ser bom para a medicina de um modo geral, né? E aí clica em continuar e finalmente, né, põe os seus dados, pode ser pessoa física, jurídica, como eu falei, e a gente fez essa contribuição. Esta consulta pública vai ficar aberta até o dia 21 de novembro, ou seja, temos pouco menos de um mês ainda para fazermos as contribuições e não há perspectiva de prorrogação de prazo. Então, eu acho que é importante a gente ficar atento a esse detalhe, né? E a gente também no próprio site da SBPC vai divulgando, vai deixar essas informações divulgadas de como participar e de quais foram os pontos, né, que foram importantes. Bom, mais uma vez eu agradeço, né? Agradeço a Febraso, o doutor Fabrício, né, a SBPC, o doutor Gustavo e principalmente também a Roche, que esse é um trabalho que a gente não faz sozinho, a gente faz a várias mãos. Então, na SBPC a gente sempre traz tanto a visão do médico prescritor, como da visão do médico que realiza o exame. Né? Então, a gente trouxe aqui, você vê um médico que está eminentemente na clínica, que é o doutor Fabrício, e o doutor Gustavo, que está ligado ao laboratório, à bancada. Né? E agora nós temos ainda alguns poucos minutos ainda, para as perguntas que vocês possam fazer. Mais uma vez, obrigado. Bom. Então, vamos lá no chat aqui, nós temos várias perguntas já, doutor Gustavo. Bom, a primeira pergunta que eu queria fazer a vocês rapidamente é: o uso da biotina interfere no teste? A biotina que tem sido um grande vilão no laboratório, né, doutor Gustavo? Eu vi essa pergunta antes de eu cair, mas eu tinha guardado. Foi excelente essa pergunta, porque, na verdade, é o seguinte, a maioria desses testes, que a gente chama de testes sanduíches, ou então desses testes imunométricos, eles utilizam a biotina e a streptavidina, que na verdade, é um complexo que ele é utilizado, vamos dizer assim, para ancorar esses anticorpos na fase sólida que a gente fala. Então, eles têm uma importância na montagem vamos dizer assim, do sisteminha que vai detectar essa molécula, né? Então, e a biotina, de fato, ela tem uma importância grande nesse sentido. O que acontece? Se a pessoa foi descoberta há um tempo atrás, que se essa pessoa faz uso de altas doses, de megadoses de biotina, isso eventualmente pode interferir nesses testes, ou então em alguns destes testes. O que a gente chama de megadose? A pessoa, basicamente, ela precisa, a quantidade diária que ela precisa de consumir de biotina é 300 microgramas. Então, assim, a gente considera como megadose acima de 3 miligramas, né? Então, hoje em dia, para cabelo e para unha, muitas mulheres utilizam isso aí, a gente sabe, normalmente 5 miligramas, 3 miligramas, 10 miligramas, eventualmente. E alguns testes, principalmente os testes de dosagem de tireoide, TSH e T3 principalmente, eles sofrem uma influência muito grande. Agora, duas coisas importantes que a gente precisa comentar. Primeiro, o consumo normal de 300 microgramas não interfere nisso, e desses complexos vitamínicos que normalmente a gestante usa, em geral também não tem interferência na maioria desses exames, nem mesmo do TSH.
Então, isso é um dado importante para o médico saber. Agora, a gente fez lá no Fleury, a gente fez um teste com 5 miligramas durante um curto período em voluntárias para saber o grau de interferência que a biotina tinha nos mais diferentes testes. Então, foram testadas várias coisas, TSH, AMH, FSH, estradiol, e assim, a maioria dos testes é bastante robusta, então, e sofrem pouquíssima influência. Mas, por via das dúvidas, a gente no laboratório recomenda que o ideal seria paralisar. Se a paciente está tomando mega dose de biotina, o ideal seria ela parar durante um tempo. Especificamente a respeito de soluble fleet e do PLGF, eu não sei se o Fabrício tem algum dado adicional, mas assim, não tem descrito interferência da biotina nesses testes especificamente. Então, assim, a gente considera que doses pequenas não interferem, doses muito altas, se elas estão fazendo uso exclusivamente de biotina em altas doses, a gente sugere que, eventualmente, elas parem aí 72 horas antes do exame. O senhor quer complementar, doutor Fabrício, a respeito disso? Eu não tenho nenhuma informação, Gustavo, específica sobre a biotina prejudicar a relação SWIT PLGF. Eu não conheço estudos a respeito, mas como você mencionou, em geral esses testes são muito robustos, né? E na prática clínica a gente não vê muita gestante usando biotina, né? A biotina tratamento em alta dose, né? A gente vê como parte de suplementação, mas não em alta dose. Normalmente, durante a gestação, as pacientes param de utilizar a biotina. Eu não vejo isso como um problema. Pois bem, temos uma outra pergunta, está direcionada ao Dr. Gustavo, né? O teste já está disponível, né, Dr. Gustavo, no laboratório. Já é quem precisar fazê-lo, já está disponível. Ele só não é coberto pela saúde suplementar, quer dizer, o paciente tem que, né, financiá-lo, né, do seu próprio bolso, né? Há uma outra pergunta aqui que eu vou iniciar pelo Dr. Fabrício e depois eu queria que o Dr. Gustavo complementasse. O Dr. Fabrício pergunta da variação do teste ao longo desse período, dessas 24 até 36 semanas. Traduzindo assim, eu queria, nota, tem uma ideia, eu já tenho ideia na literatura ou na prática clínica do qual que seria o coeficiente de variação biológica naqueles casos dessa variação, quer dizer, o quanto pode variar no período, ou se a gente repetir alguma. Não é indicado ficar repetindo o exame, claro, mas se a gente fizer essa repetição, a gente teria que grau de variação a gente poderia esperar? O problema é o evoluir da doença, né? A evolução de uma eventual pré-eclâmpsia. Então, a paciente que se mantiver com hipertensão gestacional, ou seja, uma placenta que é relativamente saudável, que ela tem um perfil cardiovascular de risco para hipertensão, mas não necessariamente ela tem uma insuficiência placentária, a variabilidade vai ser baixa. Então, essa paciente vai continuar em níveis abaixo de 38. Pacientes com insuficiência placentária e a pré-eclâmpsia, em geral, ela piora com o passar do tempo, e por isso que, hoje em dia, uma paciente que chega ao termo com pré-eclâmpsia, a gente resolve essa gestação com 37 semanas. Mas a gente tem casos de pré-eclâmpsia precoce grave. À medida que a insuficiência placentária aumenta a produção de S-FLIT, e aí esses níveis, a relação ela vai lá para cima. Então, o que surgiu na literatura nos últimos 2 anos, como você mencionou, Álvaro, depois do relatório ter sido feito para a ANS, é que existe um valor prognóstico bastante importante da relação S-FLIT-PLGF. Por exemplo, se eu tenho pacientes que o quadro de pré-eclâmpsia, os exames laboratoriais adicionais, que eles não são prognósticos, né? Eu dosar proteinúria não é prognóstico, eu dosar TGO e dosar a creatinina, eles não são prognósticos da doença. Mas parece que a relação é prognóstico. Então, se esses valores vão aumentando muito, tem pacientes que podem chegar a valores de 400, 600, 1.200. Essas pacientes são de altíssimo risco para eventos adversos maternos e perinatais. O que não se sabe hoje é um ponto de corte para se definir momento de parto.
Isso é uma coisa, sem dúvida, em estudo, mas talvez com o passar dos anos a gente chegue a ter informações clínicas que possam nos dizer que se uma paciente chegou a um determinado nível da relação SWIT para LGF, é o momento de se resolver essa gestação mesmo pré-termo. Perfeito. Eu acho, assim, um comentário, eu acho que basicamente é uma tecnologia importante para você ir conseguindo e refinando mesmo, né, Fabrício? Refinando um pouco essa questão do prognóstico, refinando essa questão, porque assim, a doença, ela continua sendo imprevisível, né? É uma doença traiçoeira, uma doença imprevisível, aí a gente ficava muito amarrado, né? Então, hoje em dia, você tem a possibilidade de ter mais ferramentas para você conduzir isso aí. Eu acho que essa que é a grande vantagem da coisa. Não é perfeito, né? Obviamente, mas já é um ganho importante, eu acho. Sem dúvida. Perfeito. Bom, fazer uma pergunta aqui específica sobre por que ainda, né, apesar de tantos benefícios econômicos demonstrados, a resistência para a incorporação nos sistemas de saúde. Os sistemas de saúde eles são muito cautelosos, né? A nossa grande preocupação, né, nessa questão é sempre ver a sustentabilidade do processo. Então, ninguém quer que as operadoras quebrem, ninguém quer que os laboratórios quebrem, né? Todos têm que coexistir prestando os seus serviços, todos são importantes, né? Então, sempre uma proposição nova, um teste, nesse caso tem um valor unitário proposto aí de R$700, pode assustar à primeira vista um gestor de uma operadora de saúde. Por isso que é importante a gente mostrar que com o uso do teste, a gente consegue salvar recursos que seriam utilizados em outras maneiras, né? Seria, no caso, evitar a internação. Quer dizer, uma diária de internação já é mais caro que fazer o teste. Então, fazer esse teste no pronto atendimento obstétrico, no pronto-socorro obstétrico, já ele elimina uma fonte de gastos, né, enormes para o sistema. Então, essa é uma batalha que a gente, né, trava, né, uma saudável batalha, por assim dizer, né, sempre com as operadoras, sempre tentando mostrar qual que é o teste adequado, o momento adequado e a indicação adequada. Por isso que é tão importante, como eu falei, não só pensar na questão econômica, que é a última questão que a gente pensa. A primeira, como eu falei, é a questão clínica. Tendo evidência clínica, esse teste vai ser avaliado do ponto de vista econômico. E aí a gente propõe que o teste seja utilizado na sua melhor performance, no seu melhor momento, né? Para que ele realmente traga benefício para o usuário e benefício para o sistema. Então, toda essa engenharia de todo esse processo, né, a construção desse racional é algo trabalhoso, como eu falei, feito a muitas mãos, mas que visa justamente isso, a garantir a perenidade do processo, né, do sistema de saúde. E também perguntaram falando que especificamente um dado aqui de poucos laboratórios na Bahia. Bom, tenho que lembrar que esses dados são de 2 anos atrás, quer dizer, então a gente leva em consideração o parque instalado, os laboratórios que já tinham o teste há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás. Olha, isso vai mudando, isso vai sempre aumentando, né? Então, são números dinâmicos, mas a gente tem que mostrar que... E por que a gente tem que mostrar isso? Porque toda vez que um teste entra para cobertura mínima no rol, qualquer paciente do país tem o mesmo direito, ou seja, qual que é o grande temor que a gente propunha, né, da operadora, né, que se propõe um teste novo, imagina você ter que deslocar uma gestante lá do Acre, por exemplo, para um grande centro para fazer um exame, né? Então, essa é um temor que isso afetaria muito a sustentabilidade, de novo, que eu sempre falo, né, do sistema, quer dizer, que geraria um custo que talvez algumas operadoras não conseguissem arcar. Então, para que isso seja efetivamente incorporado, essa tecnologia tem que estar assim ubiquamente espalhada pelo país, né? Bom, e aqui é uma última pergunta. A sensibilidade específica do teste split foi essa que a gente colocou, né? Em torno aí de 60%, 70%. Na prática é isso, né, doutor Gustavo e doutor Fabrício, que a gente vê de sensibilidade do teste, né? Então, eu vou fazer um pequeno comentário. Eu acho que o Fabrício, até como ele participou muito diretamente de vários desses estudos, eu acho que
Agora, a questão da sensibilidade e especificidade de qualquer teste, ela depende muito da condição que você está estudando, né? Então, por exemplo, quando a gente vai ver, é assim, qual o momento que você vai pedir, o que você está procurando especificamente, cada uma dessas perguntas vai ter uma sensibilidade e especificidade, certo? Então, por exemplo, fazendo um paralelo ao Covid agora, várias e várias vezes os colegas ligam lá no Fleury e falam assim, qual que é a sensibilidade e a especificidade do teste de vocês? Depende, entendeu? Depende, sensibilidade e especificidade para quê? Para morte, por Covid, para casos graves, para infecção em si, para infecção em qual momento? Então, assim, a sensibilidade e especificidade depende muito desses fatores, né? Então, não é um número único que a gente pode usar como para tudo, né? Não sei se você concorda, Fabrício, o que você quer comentar? Depende, sem dúvida, do uso do teste, né? Ele foi aprovado tanto pelo NICE no Reino Unido, como nesse parecer inicial da ANS no Brasil, para o rule-out, né? É a paciente que chega com hipertensão e você vai fazer o teste para definir se essa paciente com hipertensão, se ela tem um maior ou menor risco de ter pré-eclâmpsia na próxima semana, né? Foi para isso que o teste foi aprovado. A sensibilidade é de 94%, mas mais importante do que a sensibilidade, nesse caso, quando você quer rule out, é o valor positivo e negativo, né? Ou seja, eu defini as verdadeiras negativas, e é extremamente alta, é 99,3%. Ou seja, se eu faço o teste, ele é menor do que 38%, somente 0,7% das pacientes vão desenvolver pré-eclâmpsia em uma semana. Então, isso, como para o clínico, dá tranquilidade dessa paciente ir para casa, de eu não ter que internar essa paciente e ela retornar para mim daqui uma semana. Aí eu vou reavaliar o quadro e vou definir se ela precisa uma nova testagem ou precisa um acompanhamento mais pormenorizado ou não, né? Perfeito. Perfeito. Então, estamos chegando ao final aqui do nosso evento. 30 segundos para o Dr. Fabrício, 30 segundos para o Dr. Gustavo, para suas considerações finais. Bom, primeiro, agradecer novamente o convite, Álvaro e a SBPC. Eu fiquei muito feliz com a aprovação inicial desse teste pela ANS, reforçando que ele foi aprovado pela NICE, né, que é o sistema, o controle de qualidade para incorporação de testes no SUS inglês, no NHS. O processo que o NICE faz, né, vocês conhecem, é extremamente rigoroso. Então, realmente, esse teste para rule-out tem uma grande utilidade clínica e eu fico muito feliz que no futuro próximo as mulheres brasileiras vão ter acesso a esse teste. Muito bom. Doutor, usando meus 30 segundos, né, doutor Álvaro? Foi um prazer muito grande estar aqui. Obrigado ao SBPC, obrigado ao doutor Álvaro, e foi um prazer. Aprendi bastante hoje. É um privilégio estar aqui com o doutor Fabrício. Eu vi que você é amigo do Daniel Rolnick, né, que você já tem publicação conjunta. Ele foi aluno nosso lá no HC. Eu trouxe o Daniel para Melbourne. Ele trabalha. Então mande lembranças lá para o Daniel. E eu achei muito rico, na verdade, porque foram vários pontos de vista, né? E eu acho que essa questão que o Álvaro colocou, eu acho que ela foi muito válida para o médico mesmo entender esse processo, né? É um processo bastante trabalhoso, é um processo que ele exige, além da questão clínica, além da questão humana, ele envolve uma série de outras questões econômicas também, que, querendo ou não, fazem parte da vida, né? E eu acho que foi muito bom que todos nós aprendemos que esse processo é um processo longo e que precisa de várias mãos trabalhando em conjunto para que a coisa consiga levar esse benefício aí para os pacientes. Bom, e por fim eu quero agradecer, né, ao Dr. Fabrício, ao Dr. Gustavo, pelas palestras, pelas respostas, pela disposição em estar com a gente. Agradecer a equipe da SBPC, em especial o Rodrigo, que está aqui, né, dando todo o apoio, todo o suporte também já nesse adiantado da hora.
agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, agradecer a Roche, que também participou, nos apoiando nesse processo e também viabilizou este evento, né? E em nome da SBPC, da boa noite e, por favor, né, participem da consulta pública. Há vários outros procedimentos, além desse da pré-eclâmpsia, né, do marcador de pré-eclâmpsia, mas que podem e devem ser trabalhados nesse sentido. Tá? Muito obrigado, boa noite e até uma próxima. Obrigado. Boa noite. Bom, um grande abraço.